Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo Ansur, como de praxe temos feito todas as segundas-feiras. Hoje nós vamos trabalhar o tema da soberania nacional e da tutela militar, tendo como pano de fundo um episódio ocorrido neste último dia 8 de outubro, em que o ministro José Múcio, da Defesa, fez um pronunciamento, pronunciou um discurso na Confederação Nacional da Indústria, onde ele criticou o governo, do qual ele é ministro, criticou o governo por algumas atitudes. Uma delas, a mais importante, foi a suspensão da licitação de compra por parte do governo brasileiro de armamentos junto a Israel. E o outro episódio foi criticado também, foi o fato de o governo brasileiro também ter suspendido o processo de venda de munições que o Brasil tem em estoque aparentemente superior àquilo que usa, mas de venda de munições à Alemanha, munições essas que poderiam vir a ser usadas na guerra da Ucrânia. Em ambos os episódios, o ministro José Múcio caracterizou a atitude do governo como sendo uma atitude de caráter ideológico, ou seja, ele desautorizou ambas as atitudes do governo como ideológicas. Óbvio que isso tem conceitos por trás, mas, de qualquer maneira, isso constitui uma situação complexa, uma situação bastante complexa, onde se deriva para temas como o tema soberania nacional, que é um tema muito mais amplo do que simplesmente uma discussão sobre defesa nacional, tem uma série de outras dimensões que dizem respeito às relações soberanas do Brasil com as demais nações do mundo. Então, a gente gostaria de aprofundar um pouco essa conversa hoje, e para aprofundarmos essa conversa, nós contaremos aqui com duas contribuições importantes. Contribuição do professor Manuel Domingos Neto. O Manuel Domingos Neto, que foi professor da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal Fluminense, né? É membro fundador da Associação Brasileira de Estudos da Defesa, a ABED. Teremos também a participação do professor Carlos Eduardo Martins, que é professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenador do Laboratório de Estudos sobre Hegemonia e Contra-Hegemonia, né, também na Federal do Rio de Janeiro, é pesquisador do Claxo nos grupos de trabalho de estudos sobre Estados Unidos, de integração regional e unidade latino-americana. Eu vou, antes de passar para o professor Manuel Domingos, solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto Ansur, que deem o seu like para ampliar a penetração do nosso canal e também que, se tiverem interesse em serem convidados ou convidadas para próximas atividades do Instituto, que cliquem no sininho. Então, já dando início imediatamente aos nossos trabalhos, eu vou passar para o professor Manuel Domingos. Manuel Domingos Neto, por favor, com você. Obrigadíssimo, meu caro Granado, Vicente. Saúdo a todos os amigos que acompanham essa reunião. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer que, olhando com calma, olhando com atenção, o ocorrido nessa semana, com a manifestação do ministro Múcio, a rigor, apenas explicita
dilemas que nós já conhecemos há bastante tempo. Digamos, equações que o governo não conseguiu resolver. Quem é o ministro Muro? Representa força partidária? Está lá por conta de cotas de partido? Né? Ele representa movimento social? Ele representa uma, digamos assim, uma mística de alguma bandeira que compõe a agenda governamental? É o único ministro que, sequer tecnicamente, é preparado. É uma pasta muito específica, demandaria um mínimo de conhecimento. Né? Então, a única coisa que justifica a presença do ministro é o papel de acalmar, de apaziguar os ânimos, posto que o presidente da República assumiu em condições tensas, né? Em condições extremamente difíceis. E a missão dele era essa, apaziguar, estava muito claro. Não é um ministro que é um ministro que fala pelas corporações. Ele explicita o que os comandantes querem, porque da parte do governo não houve orientação. O Lula não assumiu dizendo eu quero uma defesa dessa forma, né? Com essa linha. Não. O Lula nunca se manifestou em torno dessa temática. Então, o que Múcio faz? Múcio exprimiu, na minha forma de pensar, nesse episódio especificamente, a vontade dos comandantes, a vontade de um governo se definir diante do quadro internacional. Em primeiro lugar, isso. Os comandantes, as corporações estão preparadas para persistir dentro do campo ocidental, sob a égide da OTAN. A guerra está aí, o ambiente cada vez mais esquentado. Todos nós vamos dormir sem saber se na manhã seguinte vamos ter notícia de um agravamento aí descontrolado das ações guerreiras, né? Então, acho que toda e qualquer força armada no mundo vai ter que tomar posição e todos os estados tomarão posição nesse conflito. Né? Se trata de uma redefinição de ordem. Nós sabemos que redefinição de ordem mundial não é feita sem derramamento de sangue. Isso está escrito, é só olhar a história. E o ambiente está esquentando, esquentando. É preciso definir posições. Essas posições, a posição das corporações, elas, desde 1945, saíram da Guerra Mundial atreladas aos grandes esquemas de defesa ocidental hegemonizado por Washington. E isso está em pauta. Em segundo lugar, acho que a manifestação ocorreu por conta de uma situação de fragilidade, né, do governo. Vejam que ela vem logo em seguida não sei como vocês leem esse processo eleitoral, mas há uma demonstração de grande força da direita, da extrema-direita.
A extrema-direita demonstrou muita força. É nesse ambiente que ele se vê autorizado. Nós dizemos, nós entendemos, vendo de fora, que ele desafiou a orientação governamental. Mas qual orientação governamental ele desafiou? Porque o Lula, na quinta-feira passada, em Fortaleza, foi insistente e claro ao dizer: não tenho problemas qualquer com música, muito meu amigo, é uma pessoa muito fiel, uma pessoa muito sincera. Portanto, o Lula não tem qualquer problema. Então, é isso. A meu ver, o cerco está se fechando sobre o Brasil, como está se fechando sobre o mundo. Acho que o imperialismo está forçando a barra para está contingenciando toda a América do Sul em virtude da proximidade da guerra. Há um gesto, digamos assim, uma atitude que pode expressar a adesão do Brasil ao esquema da OTAN. Uma atitude pequena, não tem muito valor militar, não tem muito valor econômico, mas tem um valor simbólico extraordinário, que é a compra dos obuseiros átimos. Olha, eu questiono a importância desses obuseiros para a defesa nacional. São armas que atingem 40 quilômetros. O que fazer com esses obuseiros que vão chegar no Brasil aí aos poucos, aí durante uma década? O que fazer? Para que eles servem, do ponto de vista tático? Serviriam para, no máximo, enfrentamentos de fronteira. Eles não serviriam exatamente, não são adequados para afundar navios que queiram se aproximar, que queiram invadir o nosso mar territorial. Não são adequados para derrubar aviões. Eles são adequados aqui ao enfrentamento em terra. Enfrentamento em terra. Qual é o enfrentamento em terra? O enfrentamento terrestre que nós podemos ter? Essa é uma primeira observação. A segunda observação: a compra desses obuseiros, obviamente, é assinar embaixo da política guerreira de Israel. Assinar embaixo dizendo: estou a favor do massacre. O dilema é o seguinte: o presidente Lula considera, com toda a correção, que Israel partiu para a chacina de palestinos. Ele condena a invasão do Líbano. Como, então, comprar armas, estabelecer negócios com Israel? Um oficial me lembrou, eu questionei um oficial logo em seguida a fala do moço, e ele me explicou o seguinte: esse Atmos sequer é propriamente israelense, porque é montado sobre um carro tcheco, né? E tem muitos componentes de outros países. Ora, não quer dizer nada. Se fosse assim, se a gente fosse encarar dessa forma, quantos equipamentos hoje são estritamente de um estado, de uma nacionalidade, de um país? Toda a produção
é cheia de componentes de variados países. Mas o negócio, especificamente, é feito com um, não é feito com dois ou três, a não ser em casos excepcionais. Se trata de uma compra, e quem compra está facilitando ou, digamos assim, reforçando a indústria de defesa, a indústria bélica do fornecedor. Objetivamente é isso. Agora, no que diz respeito a essa compra de munição, essa venda de munição para a Alemanha, a posição é estapafúrdia. O Brasil querendo atacar de apaziguador, de negociador na Ucrânia, de repente vai fornecer munição aos ucranianos, que é para isso que serviria a, essa venda. A Alemanha não precisa comprar essa munição seria destinada às tropas ucranianas. Portanto, os generais estão forçando a barra, inclusive querendo a cabeça de Celso Amorim. Os generais estão querendo forçar o presidente a tomar partido nesse ambiente guerreiro mundial. Eles temem que a opção não seja a de endosso da política de Washington. Até porque, voltando ao começo da minha fala, todo o aparato militar brasileiro é concebido como integrante do esquema ocidental. Alguns dizem, com uma certa, talvez com pouca reflexão, em torno da ruptura com Israel. Eu acho que o Lula foi cauteloso ao não partir para tal atitude, sabe? Eu seria favorável, claro, mas tem que medir certas coisas. São inúmeros os equipamentos brasileiros. Dizem, o comércio é pequeno, o comércio é pouco, se trata de um montante irrisório. Ora, mas há elementos que podem ter pouco valor econômico e muito valor estratégico. Exemplo, ficaria difícil a manutenção do orgulho nacional, do orgulho militar nacional, que é o avião cargueiro. O avião cargueiro teria dificuldade de manutenção caso Israel rompesse relações. Caso o Brasil rompesse relações com Israel, poderia haver dificuldades por aí. A situação é uma situação delicada. Acho que o presidente até agora tomou atitudes corretas, mas essas atitudes elas se contrapõem à vontade corporativa. E é isso. Nós estamos sentindo falta daquilo que particularmente eu e Genuíno temos nos batido há um bocado de tempo. A necessidade de formulação de uma política de defesa que atenda aos interesses nacionais. Né? Uma política de defesa autônoma. Eu tentei sistematizar os fundamentos da política de defesa, uma nova política de defesa, alguma coisa bem diferente de todo o esquema que nós dispomos, em 4 pontos. A política de defesa
fundamentada na coesão nacional, porque país dividido não se defende, se fragiliza. O segundo ponto é a política de defesa alicerçada na amizade com os vizinhos. Nós estamos distantes disso porque a América do Sul hoje está estraçalhada, né? Há essa unidade, essa integração. Política de defesa alicerçada também em desenvolvimento científico e tecnológico próprio, né? E eu não vejo, francamente, nenhuma operação, nenhum planejamento neste sentido. E o último ponto seriam, e como resultado de tudo isso, seriam corporações reformadas, voltadas para a defesa externa. Não se trata de corporações em dubiedade de função, agindo internamente como polícia, agindo como segurança pública, imaginando inimigo interno, se preparando para o combate aos brasileiros. Uma, uma força armada claramente voltada para as ameaças externas e tecnicamente baseada na supremacia em capacidade aeronaval própria. Não há justificativa para não fabricarmos os navios e os submarinos que precisamos. Não há justificativa para não termos o nosso próprio caça. Não há justificativa para não termos a nossa rede de satélites sem pedir, sabe? Não há justificativa para não termos ainda mísseis hipersônicos. O fato de não termos isso revela o fiasco do planejamento da defesa nacional nos últimos, pelo menos nos últimos 70 anos. Um negócio desse, nada do que eu falei aqui se produz da noite para o dia. Alguns arroubos assim, de independência nessa matéria, nós tivemos, inclusive, durante a ditadura militar e mesmo depois da ditadura, mas toda tentativa de autonomia nessa matéria foi sabotada, mostrando a fragilidade da defesa nacional. Eu concluo lembrando aqui, simbolicamente, e homenageando dois almirantes. Dois almirantes que buscaram, de fato, a autonomia brasileira em defesa. Buscaram, de fato. Um, eu conheço bem a história, é o almirante Álvaro Alberto. Sabem como ele saiu do cargo? Sabem como ele saiu do cargo? O fundador do CNPq, o pioneiro no domínio da tecnologia nuclear, como ladrão. Como ladrão. Hoje ele é homenageado. Tem o prêmio do CNPq, o melhor prêmio do CNPq é Prêmio Almirante Álvaro Alberto. Mas ele saiu como ladrão. Aí, décadas depois, 50 anos depois, aparece outro almirante. E dá um avanço no mesmo programa. E o almirante Otton é enterrado como ladrão também. Não é coincidência demais? Nós sabemos que ninguém é santo em matéria de defesa militar, de produção em defesa. Não há santidade nisso. O que predomina nos negócios de armas, na produção, sobretudo dos equipamentos mais complexos, é sabotagem, é ladruagem, o que predomina é rasteira.
é muita corrupção, muita corrupção. É um negócio sujo, aonde não há amigos, há simplesmente negócios. A roubalheira, uns roubando dos outros, uns copiando dos outros, sabotando dos outros, é assim. Eu conheço bem essa história no que diz respeito ao Brasil até a Segunda Guerra Mundial, porque eu mergulhei nos meus estudos na, nos arquivos franceses, os franceses modernizaram o exército brasileiro e acompanhei como foi a montagem da aviação no Brasil. Era picaretagem e rasteiro em cima de rasteiro. Teria mudado da Segunda Guerra para cá? Muito antes, pelo contrário. O Brasil é carente de uma política de defesa nacional concebida com autonomia, e essa boa relação que o Estado brasileiro conseguiu manter com Washington se deve em boa parte a isso. Tivesse o Brasil insistido, né, em ter seus mísseis, seus satélites, essa amizade não seria tranquila. E, particularmente, se o Brasil tivesse conseguido efetivamente exercer o papel que lhe cumpre de liderar a integração sul-americana, o contencioso com Washington seria muito pior e talvez Lula sequer tivesse terminado qualquer de seus governos. Eu estou doida para ouvir vocês. Bom, Manuel, muito obrigado mesmo. Eu vou, então, imediatamente passar para o professor Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, por favor, com você. Bom, Antônio Carlos, muito obrigado aí pelo convite. É um enorme prazer estar aqui num espaço tão seleto, enfim, com interlocutores da mais alta qualificação. E é claro, é muito difícil falar, ou fácil falar depois do Manuel, porque ele, enfim, tece uma análise bem ampla e bem profundo do quadro da questão militar no Brasil, suas implicações geopolíticas e suas vinculações com a questão democrática. A fala do Zé Múcio não é uma fala exatamente surpreendente. O Zé Múcio foi um personagem muito questionado, não é? Quando da construção do ministério do governo Lula. Muito questionado pela sua proximidade com os setores mais conservadores das Forças Armadas. De maneira que a fala do Zé Múcio está dentro de uma certa concepção estratégica que os militares vêm desenvolvendo no Brasil e que se agudizou, sobretudo após o golpe de 2016. Se a gente pega, por exemplo, o documento estratégico, não é, dos militares, que é o cenário de 2020 a 2039, né, que é o documento de longo prazo que eles formularam, ali estão mais ou menos claras algumas diretrizes, né? Os militares veem o Brasil como basicamente um exportador de commodities, um exportador de matérias-primas, onde a industrialização se limita à industrialização de matérias-primas. Os militares veem o cenário mundial dominado pela OTAN, apresentavam esse cenário mundial como suficientemente assimétrico para impedir qualquer confronto entre Rússia e China e OTAN, que rapidamente
foi superado pelo processo histórico, porque não só se estabeleceu um confronto, mas um confronto onde a OTAN tem sido derrotada nas suas metas de asfixiar financeiramente, comercialmente a Rússia, de produzir uma guerra híbrida e derrubar o governo Putin. Nada disso aconteceu. Não é? Pelo contrário, a tentativa de asfixiar a Rússia acabou aprofundando uma bifurcação geopolítica mundial em curso e fortalecendo o campo do multilateralismo, o campo do bloco geopolítico emergente, onde a China tem um papel muito central, inclusive aproximando China de Rússia, o que era e é o terror dos teóricos geopolíticos anglo-saxões, desde Mackinder e Spykman, que eles viam na criação de um eixo geopolítico eurasiano a grande ameaça para a hegemonia de um poder ultramarino atlantista, centrado em ilhas costeiras ou periféricas. Então, essa concepção de adesão ao protagonismo da OTAN está ali apresentada, e apresentada, inclusive, de uma maneira muito subordinada, porque os militares brasileiros aceitam também o neoliberalismo, aceitam a emenda constitucional 95 como decisiva para o futuro do país, aceitam que há restrições orçamentárias e apontam, não é, que essas restrições orçamentárias podem, em parte, ser ultrapassadas com a aproximação do Brasil em relação à OTAN. Ao mesmo tempo, paralelamente, os militares não abandonaram, curiosamente, o pleito de um orçamento equivalente a 2% do PIB. Inclusive, isso veio antes desse documento, até pela voz do Celso Amorim, quando ministro da Defesa, de que os militares, enfim, se aproximaram mais geopoliticamente de uma visão de mundo liderada pela OTAN, que os militares, ao mesmo tempo, assumiram uma concepção de desenvolvimento submetida ao neoliberalismo, e um neoliberalismo que abandonou o desenvolvimento como categoria central para o país, não é? Então, assumiram a ideia de um país submetido à austeridade fiscal e apresentavam a colaboração com a OTAN como uma possível possibilidade de superar restrições orçamentárias, mas, ao mesmo tempo, paralelamente, nunca abandonaram a tese de que o orçamento militar deveria subir para 2% do PIB. Inclusive, isso começou a vir pela voz do Celso Amorim quando ministro da Defesa. Não é? E num momento que é o mesmo momento em que a OTAN define 2% do PIB como uma exigência de gastos militares dos seus membros. Então, tudo isso mostra, não é, como os militares brasileiros estiveram se alinhando e as contradições, evidentemente, com uma política externa mais multilateralista e mais próximo a esse eixo geopolítico emergente. Da mesma forma, não é? Nós vemos nesse documento dos militares a reivindicação do artigo 142 da Constituição brasileira, na visão que não é autorizada pelo Supremo nem pela compreensão racional e democrática, enfim, do dispositivo. Então, claramente, não é? Há como legado do golpe militar de 64, que nunca foi resolvido isso, que o Brasil é o único país da América do Sul
que não fez justiça de transição, o único país que não aplicou o tratado, a Convenção Americana de Direitos Humanos, não é? Então, como legado disso, nós temos forças armadas que se vincularam estritamente aos interesses dos Estados Unidos e que atuam como um poder moderador da democracia brasileira. Não é? O Rui Mauro Marini, no livro dele, que chamava Democracia e Dependência na América Latina, ele apontava que no Brasil havia se constituído um estado de quarto poder onde os militares atuavam como uma espécie de poder moderador. E isso está em curso. Não é? Isso está em curso. Quando a gente vê as escolhas, por exemplo, que são feitas. Não é? Quando a gente vê, não é, a presença do Zé Múcio no Ministério da Defesa, com a justificativa de que é amigo do presidente, que não é exatamente uma justificativa muito republicana, e a gente vê que a história de amizades na relação do poder civil com o poder militar não é boa. Basta ver o papel que o general Cruel teve no golpe de 64, não é? Então, esse negócio de ser amigo, compadre, etc., isso não resolve os problemas nacionais. E, ao mesmo tempo, nós temos um procurador-geral da República que não coloca, enfim, demandas da sociedade brasileira para frente. Então, são problemas que estão aparecendo nesse momento e que vão reaparecer novamente. Não é? O governo está se posicionando bem, no sentido de vetar a compra, não é, de armas de Israel por questões geopolíticas. É inaceitável que o ministro da Defesa, não é, se coloque acima de uma decisão de Estado. Se a gente olhar, não é, os Estados Unidos vetam compra de empresas norte-americanas por parte da China, sob alegação de razões geopolíticas, veta, inclusive, agora investimento dos Estados Unidos na China em tecnologias de informação. Então, são razões de Estado, não é? E razões de Estado que, não é, se os nossos militares estivessem do lado de lá, numa posição protagônica do ponto de vista mundial, eles entenderiam perfeitamente, mas aqui eles servem como, enfim, servem como verbalizadores de interesses que estão, não é, por trás. Não é? E, da mesma forma, vimos aí, não é, o embaixador de Israel assumir posições políticas inaceitáveis dentro do país, se reunindo com Jair Bolsonaro e colocando em questão, enfim, a nossa autonomia e a nossa democracia, né? Porque se vinculou a enfim, um indivíduo que articulou uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Então, são processos crônicos, não é? Que estão mais ou menos se repetindo, não é? Na nossa história, e que eu acho que não podem ter uma solução efetiva pelo alto, não é? Que é um pouco a estratégia que esse governo está seguindo, não é? A estratégia de que essas soluções devem ser dadas com muito cuidado, muita sintonia fina, para não abalar, enfim, as grandes estruturas de poder já, enfim, constituídas. Sabemos, não é, que a incorporação das Forças Armadas à causa da democracia brasileira é absolutamente fundamental. Isso passa por uma revisão histórica do papel que elas cumpriram. Isso passa também pela necessidade de debater, como o Manuel aqui colocou, a formulação de uma nova doutrina, não é? Uma nova doutrina, onde o Brasil assuma efetivamente um protagonismo na América do Sul. Né? O Brasil é um país que tem fronteira com 9 dos 11 países da América do Sul. O Brasil é um país com forte vocação anfíbia,
como os países criadores do BRICS, são todos eles países com forte extensão marítima, mas com baixa razão de extensão marítima frente à sua massa continental, e todos eles perfilam um certo biotipo de país emergente que está em confrontação com esse eixo político tradicional, centrado em penínsulas ou em ilhas, não é? E seu poder, não é? Sobre o sistema mundial, não é? Entendendo os Estados Unidos como uma grande ilha cercada e protegida pelo Pacífico e pelo Atlântico, não é? Então, acho que o nosso desafio é esse. O nosso desafio é retomar esse papel estratégico do Brasil, e isso não poderá ser feito com sintonia fina, isso não poderá ser feito com a escolha de uma opção moderada. Nós temos diversos processos históricos na história brasileira que mostram que a moderação não dissolveu conflitos e que eles reaparecem em condições mais vantajosas para os nossos antagonistas. É evidente que qualquer vocação do Brasil no campo do desenvolvimento, de um papel geopolítico mais estratégico, é uma ameaça aos Estados Unidos. Se a gente olha a teoria realista de relações internacionais norte-americana, uma questão central deles é impedir que surja no mundo um hegemon regional. E é óbvio que o Brasil é o grande candidato a ser hegemon regional, na América do Sul, pelo menos, e com projeção para a América Central e para a América Latina. E é por isso que há tanto controle sobre o Brasil e tanta exigência de que os nossos processos aqui sigam um ritmo extremamente moderado, conservador, inclusive preservando uma ala fascista nas nossas Forças Armadas. Não é? Bolsonaro é o ressurgimento de uma ala fascista das Forças Armadas que ficou subordinada durante o golpe militar do Grande Capital, mas que existia. Não é? Bolsonaro é a ala ligada a Silvio Frota, que era a ala mais violenta do ponto de vista do ataque à democracia e a ala mais antidesenvolvimentista, porque fortemente neoliberal. É essa ala que se torna o ponto de articulação dessa nova ofensiva dos militares, não é? Que retrocedeu novamente para certos ares civilizados, mas que mantém uma enorme reatividade contra qualquer avanço de um programa, um projeto de desenvolvimento que tem um caráter mais soberano, mais popular, mais estratégico e mais multipolar. Enfim, são as minhas palavras iniciais sobre esse tema, e eu também estou aqui muito mais para ouvir do que para falar, e, enfim, agradeço enormemente o convite novamente. Bom, nós que agradecemos, Carlos. Agradeço muito a fala do Manuel, a fala do Carlos, e queria abrir para as pessoas que queiram fazer considerações, perguntas, etc. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu queria já levantar algumas poucas questões que eu acho que são importantes para essa discussão. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, que diz respeito a, ao fato de que o Brasil
tem hoje uma correlação de forças delicada, vive hoje uma correlação de forças delicada, que entra na contramão, né, da necessidade de uma política fora todas as questões econômicas, sociais, etc., numa política de soberania nacional mais afirmativa, né? A opção por não chacoalhar a água, né, que está batendo muito perto do nariz, para não morrer afogado na questão da relação com os militares, é uma opção que tem tudo a ver com a correlação de forças que se estabeleceu. Eu acho que é compreensível, mas não é algo defensável, né? E o tema da soberania, ela não só tem conotações de várias ordens, porque ela coloca o Brasil na relação com o universo das nações e particularmente com os seus vizinhos, né? Numa relação que envolve, por um lado, uma atitude soberana do país, por outro lado, o estabelecimento de relações de, de concertação com as demais nações em torno de interesses comuns, etc., mas se colocam num momento onde os grandes conflitos geopolíticos estão levando a tentativas do Império de balcanização de algumas regiões, certo? Há uma tentativa de balcanização da América Latina, particularmente da América do Sul, claramente, pelos jogos políticos que se vem dando. A guerra da Ucrânia mostra uma tentativa de balcanização da Federação Russa também, ou seja, há uma série de elementos em jogo aí. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Eu vou parar por aqui, já tem várias pessoas inscritas, então, pela ordem de inscrição, José Genuíno. Genuíno, com você, por favor. Eu acho que está se consolidando uma tendência que se explicitou a partir de 2014, dos preparativos do golpe, no golpe contra Dilma, na Operação Lava Jato, foi uma operação monitorada, dirigida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eu acho que esse alinhamento e a pressão dos Estados Unidos com as Forças Armadas Brasileiras, que se materializou no treinamento no Centro de Guerra na Selva, em aumentar o número de oficiais em cursos nas academias americanas. E, no meu modo de entender, o que está acontecendo agora com esse episódio da disputa em relação ao Gripen e a ação que está sendo feita, lawfare, em relação ao Gripen, a questão da pressão dos Estados Unidos contra o programa nuclear com a França e a questão ainda não apareceu, mas vai aparecer a questão de um adendo ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é para a inspeção do conteúdo da centrífuga. E eu acho que essas manifestações do, do Zé Múcio em relação às Forças Armadas, e é bom deixar claro que no início do governo Lula, ia ter um curso de Estado-Maior por parte daquele general que estava vinculado com o 8 de janeiro, o Coté, que ele excluiu, era só o país da OTAN, ele excluiu aí, inclusive a China e tal. Houve uma gritaria, ele acabou incluindo. Eu acho que há um movimento de alinhamento das Forças Armadas brasileiras com os Estados Unidos, com a OTAN. Então, além do que os companheiros falaram, que eu concordo com o que eles falaram, eu acho que há esses fatos. Isso eu acho que é muito grave. É muito grave porque envolve uma questão institucional em que as Forças Armadas elas se colocam para tutelar o chefe de Estado, que é o presidente da República, e o Itamaraty, que é responsável pela política externa. Em alguns momentos, a gente sabe que essa relação nunca foi uma das melhores. Portanto, eu acho que, diante da situação de agravamento da conjuntura internacional, diante de uma possibilidade da guerra escalar no plano regional do Oriente Médio, no plano do agravamento da contradição entre a OTAN e a Rússia, tendo como parâmetro
à China, temos como parâmetro a Ucrânia. E esse treinamento da China, né, no estreito de Taiwan, eu acho que a coisa caminha para um acirramento. E neste quadro, o Brasil comprometeu a sua integração latino-americana com a atitude equivocada em relação à Venezuela. Há um certo desprestígio do Brasil nessa integração. Eu acho que a presença do Brasil na ONU não foi o que se esperava. Algumas das propostas que o Brasil fez tinha que ter negociado antes, conversado antes com a China, com a Índia, pelo menos com esses dois países. Então, eu acho que o Brasil está fazendo uma escolha, viu, Granado? Me preocupa muito que está havendo uma escolha. Apesar do Brasil presidir os BRIC, vai estar presidindo o Mercosul, mas eu acho que há uma escolha de priorizar o G20. Eu acho que o Mercosul vai para o beleléu com esse acordo com a União Europeia, que não é muita coisa boa. Então, eu estou muito preocupado com esse atrelamento da política externa com a política de defesa nos braços do imperialismo americano como tutor da ordem ocidental imperialista e tem Israel como operador aventureiro radical destas iniciativas dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que está caminhando. Para isso, nós temos que fazer o debate e criar um movimento de pressão. Em matéria de defesa, o governo só pode se mover se houver pressão de fora para dentro. Não adianta conversar com o ministro, nem com o especialista. Tem que pressionar publicamente. O caminho que o governo está adotando é um caminho, no mínimo, extremamente perigoso, e eu discordo radicalmente. Eu estou me manifestando, inclusive, nos espaços que eu tenho de crítica a esse caminho. Obrigado, Genuíno. Newton Basile. O Genuíno falou en passant, mas eu gostaria de ouvir essa, porque achei uma coisa muito importante, além do Múcio, essa coisa do Departamento de Justiça americano começar a investigar a compra dos caças brasileiros. Eu pergunto, vai dar numa nova Lava Jato isso aí? Como é que vocês avaliam essa questão? Obrigado. Obrigado, Newton. Renato Dagnino. Obrigado. Eu vou fazer um comentário a respeito da muito escassa capacidade que tem a esquerda brasileira de pensar uma política de defesa. No final do governo militar, já houve uma sugestão da esquerda de que os militares deviam se dedicar à produção de armamento e à tecnologia militar. Eles sairiam da política para os laboratórios. Um outro momento importante, 2008, Estratégia Nacional de Defesa. Também a mesma ideia do spin-off, a ideia de que a indústria militar poderia alavancar a indústria civil, etc. Isso é bem conhecido também. Eu escrevi um livro sobre esse tema, o Genuíno conhece isso muito bem, enfim, o Manuel, sem dúvida, o próprio Carlos também trabalhou esse tema. Eu acho o seguinte, depois disso, o que nós tivemos de novo? Nós tivemos o Nova Indústria Brasil. Nova Indústria Brasil, lançado logo no início desse governo, tem uma sexta missão, das suas 6 missões orientadas, né? Que é a indústria de defesa, onde novamente se colocou o laboratório NB4, no Complexo Orion, lá no CNPEM, colocou uma série de, digamos, missões para as Forças Armadas, novamente ligadas à produção de armamento e a esse mito do spin-off, que numa economia periférica como a nossa está totalmente fora de propósito. Eu tenho explicado isso à luz da experiência internacional, à luz do que é o Brasil, à luz do que é o nosso potencial tecnocientífico e assim por diante. Não concordo que nós devamos, e aí é uma polêmica com o Manuel, quando o Manuel disse não vejo restrições para que nós não tenhamos os nossos caças, os nossos submarinos, etc. Eu sim vejo enormes restrições, não vou entrar em detalhe, mas eu acho que esse é um tema muito importante da gente discutir, porque eu acho que boa parte da nossa incapacidade enquanto esquerda de formular uma política de defesa
se deve a uma tentativa de atribuir aos militares brasileiros uma função que, em primeiro lugar, não lhe corresponde, e, em segundo lugar, que não é passível de ter êxito, como teve no final dos anos 80, com o boom da exportação, mitificada e falseada, diga-se de passagem, né, pelos governos militares. Então, eu vejo que é essa questão do que fazer com os militares no campo tecnocientífico, no campo da produção do equipamento militar, precisa ser revisitada. Volto a dizer, o Nova Indústria Brasil é algo assim como o processo de industrialização via substituição de importações, que desde os anos 30 se colocou como o eixo das políticas públicas brasileiras. É declarado nesse documento e numa série de manifestações que ocorreram posteriormente e antes dele, que esse Nova Indústria Brasil seria o carro-chefe da política brasileira, não só da política industrial, mas das políticas públicas brasileiras. E nele existe, como eu já disse, uma sexta missão da indústria de defesa, que não tem nada a ver com o que nós, de certa forma, estamos falando aqui. Quer dizer, o que fica claro, eu acho. Bom, eu não vou me estender, acho que já estou falando demais, mas, no fundo, só para ressaltar o tema, acho muito importante que a gente, enquanto esquerda, discuta de uma forma mais abalizada o tema da indústria de defesa e de qual seria o papel, em particular, das Forças Armadas na operação dessa pretensa, enfim, sexta missão da Nova Indústria Brasil. Era isso aí. Obrigado. Muito obrigado, Renato. Vicente Trevos. Grato, Granado, muito grato ao Manuel, ao professor, excelentes considerações. Agora, eu queria tentar explorar um pouco aquilo que o Genuíno nos trouxe ao debate, ao diálogo, de que ele está percebendo aí uma certa inflexão do governo numa certa direção, né? E então a minha indagação é a seguinte: veja, o time, o tempo, né, dessas manifestações, né, e o contexto delas, né? Manifestações recentes, a véspera de três próximos acontecimentos internacionais decisivos para o Brasil, né? A própria passagem da presidência do Brasil, né, que exerce até brevemente do G20, a assunção da presidência pelo Brasil do BRICS, né, e a vinda e a visita de Estado do Xi Jinping aqui ao Brasil, cuja pauta central, né, embora isso possa não ser assim dita, é a nossa adesão à rota e ao caminho, né, à rota da seda, né, Road on the Belts. Então, veja, é, a minha indagação a vocês é que esses acontecimentos, veja, além de talvez impulsionar o governo numa certa direção, ele não pode levar o governo Lula, a presidência Lula, a uma encruzilhada. Veja, como será a presidência brasileira dos BRICS? No momento em que os BRICS passa, né, a assumir uma maior centralidade nesse grande embate macro-geopolítico. O Brasil será uma presidência pífia, né? Isso também, se acontecer esse padrão, todas as expectativas que se tem em relação ao próprio presidente e ao papel do Brasil vão sofrer, vão ter consequências, né? É, a adesão, né? A incorporação, a adesão, a interlocução com a Rota da Seda, né? Vai ser possível ou vai ser vetada, né? Porque se acontecer uma coisa ou outra, haveremos de ter consequências, né? Então, a minha indagação
ao professor Carlos Eduardo Martins, ao Manuel Domingos Neto, é como vocês percebem esses acontecimentos incidindo sobre a dinâmica de curto prazo da presidência Lula. Muito obrigado, Vicente. Bom, é, já caminhando então para as intervenções finais, eu passo para o Manuel Domingos. Manuel Domingos, por favor, com você. Foram importantíssimas e variadas as questões, assim também como os posicionamentos. Eu estou de pleno acordo com o Genuíno. Eu acho que o cerco está se fechando. O cerco do imperialismo. Isso é que eu digo. O Múcio explicitou dilemas do governo. E isso vai ser cada vez mais claro. Não sei se vocês viram, há 2 dias atrás, ou 3, o artigo do general Marco Aurélio, que é um fascista em atuação há bastante tempo. Estavam caladinhos, estavam silenciosos. Agora já chega o general batendo direto no presidente Lula, fazendo acusações grotescas, né? E sem reação. O comando militar não tomou nenhuma atitude, né? O Marcelo Pimentel está respondendo o processo, chega um general, sabe, desclassifica o presidente da República e não acontece nada. Eu digo, aliás, repito, essa manifestação do ministro Múcio não foi uma manifestação espontânea. Ele foi contingenciado, ele foi levado a fazer isso. O foco da disputa está numa questão pequena, porque esses obuseiros eles não terão grande significado do ponto de vista militar, para nada. Mas para que tanto alarde em torno disso? Estão pedindo, repito aqui, estão trabalhando para derrubar o Celso Amorim. Estão trabalhando. Objetivamente, o Celso Amorim é citado, tem diversos vídeos aí de toda esses, como é o nome que chamam, influência, organizado pelas corporações, no sentido de dizer que é um absurdo, inadmissível que o Brasil não compre os obuseiros. Um general me disse: trabalhamos tantos anos para fazer uma licitação, termina agora a licitação e vem uma questão ideológica interferir, vem o Chico Buarque se meter na história. Olha, para mim não há dúvida. Esse ponto pequeno é o ponto de medição de esforço e o governo não pode ceder. O governo não se cede nisso, vai, sabe, ser o fim, vai ser inclusive a desmoralização do presidente da República. Como é que o presidente da República chega e diz que Israel está praticando chacina? Aí vai vender canhão para Israel, vai comprar canhão de Israel, reforçar a indústria de Israel? Aí não dá. Relativamente aos Gripen, o que eu considero é o seguinte: não aconteceu nada demais. Todos nós sabemos que esse jogo de pressão, como eu falei, não há santo nessa história de compra, venda, produção de armas. Isso é uma luta permanente. Eu acompanhei em detalhes certos casos. Por quê? Porque os arquivos estavam abertos.
os arquivos até antes da Guerra Mundial, estão abertos. No dia que se abrirem os arquivos, nós vamos ter os nomes de generais, quem conversou com quem recebeu dinheiro, quem recebeu propina, quem foi cortejado, os informantes dizendo tudo e mais condicionando a indústria sueca a aceitar componentes fabricados não sei aonde, para que haja um controle sobre a manutenção desses gripens. Isso tudo vai ficar claro. Isso é o normal da indústria bélica. Sempre foi. Sempre foi. A notícia que os Estados Unidos pressionou. Ora, quando é que os Estados Unidos vão deixar de pressionar? Outra coisa, Renato, acho que você me ouviu mal. Eu não falei em restrições a que tenhamos indústria de defesa ou equipamentos básicos para a defesa. Eu falei, Renato, não tem explicações no sentido de justificativas. Não há justificativa para o Brasil, com sua capacidade econômica, com seu aparato acadêmico, com sua indústria relativamente desenvolvida, enfim, com os elementos que tem, com a sua importância geoestratégica, não ter elementos básicos. É isso, Renato, foi isso que eu falei. Não há justificativas. Se você analisa as vendas de aviões feitas nos anos 20 e nos anos 30, eu adoro quando você bate, Renato, nessa história da transferência de tecnologia. Sabe? Eu acho importantíssimo o seu trabalho nesse sentido. Se nós formos analisar como se processavam as vendas nos anos 20, nos anos 30, os condicionamentos, a cantilena era praticamente a mesma. Vai gerar emprego no Brasil, vai haver repasse de saber técnico, sabe? Vai abrir possibilidades industriais. Quando nós sabemos que nada disso se cede, nada disso é cedido. Ou nós desenvolvemos capacidade própria ou não desenvolvemos, é simples assim. É claro que, quando você fala em capacidade, há mil condicionantes, você pode estabelecer determinadas parcerias para que se produza alguma coisa, se tenha um mercado garantido. Vai que 2 ou 3 países sul-americanos se reúnem para ter satélites próprios, isso aí, enfim, melhora a condição de competição e de produção efetiva. Há possibilidades nesse sentido. Agora, a persistir essa tendência de guerra, a persistir não, eu acho que vai persistir. Quem aqui não vai contraditar isso? A tendência é a guerra, a tendência é a confrontação. É claro que vão se acirrar os controles, vão se acirrar os controles. Por isso eu concluo dizendo assim, não sei se me perdoe se eu deixei de considerar alguma coisa que vocês falaram, né? Mas eu concluo como eu comecei. Eu acho que o cerco está se fechando. As pressões sobre o governo estão se fechando. Todo mundo leu nos jornais que o presidente dos Estados Unidos conteve, conteve as corporações que não queriam, que estavam tumultuando a posse do Lula.
e poderiam não permitir, certo? Agora, ninguém ouviu falar foi qual o preço pago. Qual foi o condicionamento que o Washington colocou para silenciar, para acalmar os militares brasileiros e permitir a ascensão de Lula ao governo? Qual foi o preço? Aqui vai a minha opinião. Um deles foi uma postura anti-Venezuela. Uma postura anti-Venezuela. Outro foi essa do não desenvolvimento de capacidades técnicas que possam, de fato, fazer do Brasil um ator internacional influente. Hoje nós chegamos ao absurdo, né? Dá até vontade de partir para a ironia de esses generais estarem agora considerando que devem ditar a política. E considerando explicitamente, o Genuíno usa muito o termo tutela, né? Agora, Genuíno, está explícito. Os caras acham que a política externa deve estar subordinada ao desígnio corporativo, à vontade corporativa. Está aí, está explicitado a coisa. Explicitado pelo porta-voz, que é o ministro, e explicitado por generais, e explicitado também pelos numerosos esses veículos chamados influencer, né? Esse pessoal que está com gás todo. Então, hoje eu vi uns 3 vídeos dessa turma ó, sapecando e transformando o Celso Amorim em, quem diria, né? Celso Amorim, um homem tão cordato, tão, sabe, mas tem uma posição nacionalista firme. Ninguém pode classificar o Celso Amorim de um provocador, de um esquerdista irresponsável, nada disso, não é? Um diplomata muito bem qualificado, está sendo agora carimbado, né, de irresponsável por praticar, por contrariar, sem o devido conhecimento, contrariar um projeto fundamental para a defesa do Brasil. Esses babuzeiros não são fundamentais, diga a vocês. Não são fundamentais para a defesa. Eles são fundamentais como sinal de adesão do Brasil à OTAN, né? Como um endosso, né, à chacina. E o Lula faz muito bem em rejeitar isso. Mas vive lá o seu dilema. Manuel, quero agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo a sua participação, mas já queria passar para a última palavra, para o último pronunciamento, que é do Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, por favor. Não, excelentes as perguntas, enfim, extremamente profundas, complexas. Eu estou de acordo com a visão que o Genuíno apresentou aqui, que há, não é, essa pretensão dos militares tutelarem a política externa brasileira e eles contam a seu favor com uma certa hesitação do campo democrático em enfrentá-los, pelo menos do campo democrático que se constituiu a partir da Nova República, onde essa ideia de uma transição negociada, ampla, lenta, foi o que predominou nas distintas vias de esquerda, centro-esquerda no Brasil. Então, se nós olharmos, por exemplo, não é? O Brasil tem se desempenhado com certa desenvoltura
em espaços multilaterais, em espaços que se contrapõem à hegemonia norte-americana, mas em grande parte também puxado por outros atores, não é? Quem dá a dinâmica do BRICS é em grande parte a China, é em grande parte a Rússia. Os Estados Unidos não têm mais a capacidade de imporem uma Pax Americana, eles não têm mais essa capacidade de imporem uma ordem mundial. O fracasso da guerra na Ucrânia é uma expressão clara disso. A incapacidade de Israel resolver os conflitos no Oriente Médio, criando uma política da grande Israel estável e segura, é outro sinal disso. Então, nós estamos num mundo onde as contradições e tensões são muito maiores do que a capacidade de impor a ordem. E se nós olharmos, por exemplo, não é, cenários não é, que dependem mais do Brasil, por exemplo, a integração latino-americana, sul-americana, ela foi em grande parte destruída por essa virada da direita, por essa virada à direita na América do Sul. E o Brasil não reconstruiu. Não é? O Brasil retomou a Unasul e nada fez em relação a isso. O Banco do Sul nunca foi aprovado no Congresso brasileiro. O Banco do Sul foi uma criação simbólica, ideológica, que nunca entrou em funcionamento. O novo Banco de Desenvolvimento, sim, esse entra em funcionamento. E essa tutela em relação ao imperialismo e às Forças Armadas brasileiras vem de longe. Quando a gente pensa, por exemplo, a participação do Brasil na MINUSTAH, que foi desastrosa, porque criou um espaço de conexão dos militares brasileiros com o Comando Sul. E todos eles voltaram como generais envolvidos no golpe de 2016, conspirando contra o governo democrático. Vários deles se tornaram bolsonaristas. Então, que há pressões dos Estados Unidos, que há pressões dos militares, que há pressões dessa burguesia dependente associada contra um projeto de desenvolvimento que incorpore minimamente as massas, que crie bases para um projeto de integração soberana, sim, isso não há dúvida, e elas estão aí avançando. Agora, o problema também é como nós respondemos a isso. Como nós respondemos a isso? Nós vamos responder com tanta hesitação, não é? Nós precisamos de uma política mais sólida em relação a isso. O presidente Lula, por exemplo, demorou muito tempo para restabelecer a Comissão Nacional da Verdade. Muito tempo. E ela foi restabelecida uma semana depois, o ministro de Direitos Humanos caiu. E o Museu da Memória da Verdade foi descartado pelo presidente. Quando nós temos esse passivo em relação à justiça de transição, somos o país com o maior número de homicídios do mundo. Então, que o imperialismo faça seu papel, ele vai fazer. Que a direita brasileira faz seu papel, ela vai fazer. Agora, o problema é nós não fazermos um papel de confronto a isso. Porque está mais do que evidenciado que jogar para frente é ruim. Jogar para frente, após momentos de vitórias nossos, significa jogar por um tempo onde o desgaste vai se acumulando. E a nossa capacidade de enfrentar vai se reduzindo fortemente. Então, eu vejo, não é assim, essa articulação da direita norte-americana, enfim, do Partido Democrata, enfim, do Partido Republicano, início da edição, coesos. Veja a articulação do imperialismo norte-americano com a direita brasileira, mas acho que nós temos capacidade de reação, acho que nós estamos num mundo muito mais complexo, muito mais diversificado e onde nós temos forças internacionais importantes, onde nós possamos nos apoiar, onde nós podemos nos apoiar, e acho também que
nos cabe exatamente o que o Genuíno falou, ir para a esfera pública, mobilizar a esfera pública. Sem isso, nós não vamos ter uma resposta adequada para essas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Eduardo Martins. Muito obrigado, Manuel. Eu acho que a gente colocou o dedo em questões que são fundamentais, questões muito importantes para a compreensão da própria inserção mundial do Brasil. Eu queria agradecer muito a participação dos dois, queria agradecer a participação dos nossos debatedores e demais participantes aqui conosco, e já queria deixar no ar o convite para que todos que nos assistem pelo YouTube que estejam conosco na próxima segunda-feira. Muito boa noite a todos e a todas.